Então, olá, boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, eu sou gestor de projetos aqui na Associação Fórum Turismo. Também trabalho como arte educador na Associação CAI, Conversas Associação Internacional, e nessa instituição nós fazemos algumas intervenções e alguns projetos ao redor da Europa, especificamente com pessoas com público-alvo em situação de vulnerabilidade. Também trabalho como professor de dança numa escola e discuto e converso muito nessa escola sobre o não gênero na dança, mas sobre as possibilidades e desconstruir essa ideia dos papéis dentro da dança, né, da antiga dama e cavaleiro, e daquilo que a gente transforma hoje em líder e follower, que é mesmo para desconstruir que não há gênero para liderar ou para se conduzir ou para ser conduzido. E então nós iremos falar hoje sobre Portugal enquanto um destino turístico LGBTQIA+. E eu venho aqui, então, trago as três convidados, a Joana Alves, a Maria João e o Alan Barbosa. E pronto, nós vamos discutir aqui um pouco, falar um pouquinho sobre as nossas perspectivas, né, e qual é o background que cada um de nós temos. Nomeadamente, o painel, ele compõe a sigla, né, tem componentes da sigla LGBTQIA+, eu falo por mim, sou um homem gay, e em todas essas, pronto, vamos falar aí sobre essas interseccionalidades, sobre tudo aquilo que atravessa cada um de nós, então, colocando aí essas perspectivas, né, em relação ao acolhimento, talvez, aí, ou que seria Portugal enquanto um destino turístico LGBTQIA+. Eu vou pedir, então, primeiro que a Joana Alves se apresente e fale um pouquinho, né, do teu profissional, um pouquinho ali daquilo que atravessa também essas questões, né, na tua vida, e pronto, já ir falando um pouco também do tema, né, o que a Joana Alves acha sobre Portugal enquanto um destino turístico LGBT. Então, boa tarde a todas, a todos e a todos, e obrigado ao Tiago pelo convite. Então, eu sou uma mulher cis, lésbica, licenciada em Turismo pela Escola Superior de Educação de Coimbra, terminei em 2010, e desde então tenho trabalhado em diferentes áreas do turismo, desde trabalhei em recepção, walking tours e uma série de coisas, como vocês também devem saber, da precariedade e da dificuldade que é, então a gente acaba sempre por fazer um bocado de tudo nesta área, mas sempre cruzei a minha atividade profissional e também os meus interesses do turismo com a parte cultural, da organização de eventos, produção, pronto, por aí. E atualmente, desde há um ano que trabalho no Museu do Aljube Resistência e Liberdade, que é um museu em Lisboa, que fica numa antiga prisão fascista, e é um museu que, para além de contar a história da ditadura fascista em Portugal até ao 25 de Abril e toda a história de resistência, é também um museu de direitos humanos. E também nesse sentido, a diretora do museu, a Rita Rato, uma das suas prioridades, um dos temas que mais queria trabalhar era as questões LGBT. Daí ter inaugurado esta terça-feira uma exposição que se chama Adeus Pátria e Família, e fica o convite também a toda a gente que possa e que queira visitar, que conta como a política de educação, de propaganda, de repressão do Estado Novo em relação aos papéis de género e às liberdades sexuais deixou marcas visíveis até ao dia de hoje. Então, isto para explicar que, na minha opinião, Portugal como um destino LGBT
Dá para perceber que acho que nos últimos anos as coisas estão melhores ou mais abertas em termos de direitos e em termos de preconceito, mas há muita coisa para fazer, e eu acho que depois a Maria João, que é da área de educação, poderá concordar comigo, que muito do que falta fazer passa pela educação, e é claro que se os profissionais de turismo estiverem educados e sensibilizados para estas questões, irão certamente receber melhor os turistas LGBT do estrangeiro, e mesmo tratar os turistas LGBTQI+, melhor quando recebem. Acho que passa muito por aí, no turismo e em qualquer outro serviço, porque também nesta área o turismo trabalha com muitas outras áreas, por isso é importante que esta formação e esta aprendizagem seja também transversal a outras áreas. Acho que me estou a repetir um bocadinho. Mas acho que depois, durante a conversa, acho que poderemos falar melhor sobre isso, porque sinto-me assim, não quero estar agora a encher-vos com discurso ou o que seja. Também dizer que, enquanto como pessoa LGBT, viajar, assim como o nosso cotidiano, há uma série de pensamentos e de preocupações que as pessoas cis-hetero não estão habituadas a pensar. Ou dar a mão a uma namorada, ou fazer um carinho, ou a roupa como vestimos, isso pode ser um pensamento que é quase automático, que normalmente uma pessoa cis heterossexual não está habituada a fazer. E quando pensamos num destino de férias, essa questão do quão livre ou quão à vontade posso estar, também vem automaticamente. E não é que eu seja uma pessoa muito viajada, que não sou, mas o meu comportamento mudou claramente de destinos para destino. Eu quando viajei na Polónia, adotei um comportamento totalmente diferente de quando estive, por exemplo, em Bruxelas ou em Madrid, ou quando vivi na Hungria, ou quando estive na Bulgária. São países que as preocupações têm que ser outras. Eu vivi na Hungria na altura em que o presidente, o Orbán, foi eleito, que é um presidente muito conservador, para ser suave nas palavras, muito homofóbico e racista e outro. Bom, também não quero entrar por aí, mas é óbvio que não era sequer opção fazer uma demonstração de afeto do que quer que fosse enquanto pessoa LGBT na rua, porque isso poderia pôr em causa a minha segurança, vamos por assim. Também posso dizer, enquanto profissional de turismo, nas vezes que trabalhei, recebi algumas pessoas LGBT, e é claro que quando percebem que estão a falar com uma pessoa LGBT, que há muito mais abertura e sentem-se mais seguros, e é óbvio que perguntam, sei lá, onde podem estar mais ou menos à vontade, ou sítios para sair à noite, ou o que seja. E também houve uma altura na minha vida, enquanto vivia no Porto, que era host do Airbnb, e na minha descrição eu dizia que era uma pessoa LGBT, e houve pessoas que escolheram ficar em minha casa por serem pessoas LGBT e que iam sentir-se automaticamente confortáveis, ou sabiam que ia ser mais fácil a sua estadia, porque estaria à vontade em casa, viajar com os seus companheiros ou companheiras, ou pessoas trans, o que fosse. Algumas pessoas escolheram por causa disso, certamente se calhar algumas possam me ter excluído da lista por causa disso, mas isso eu não sou. Mas as pessoas que escolheram ficar em minha casa por se sentirem seguras, também, pronto, foi um feedback que eu tive, o que me leva a crer que, se algum espaço turístico se apresentar automaticamente como LGBT friendly, que vai ser um motivo de escolha desse sítio, do que outra pessoa chegar a outro sítio que não sabe se
vão tratar pelos pronomes corretos, se vão ser, pronto, se vão aceitar que a pessoa seja LGBT, pronto, o que seja. Então, sei lá, nunca senti, enquanto pessoa lésbica, em locais do turismo que tenha havido homofobia enquanto viajante, mas não posso falar por toda a gente. Já aconteceu em alguns sítios, de alguns bares, de serem misóginos, mesmo sendo LGBT, terem um comportamento misógino, ou de barrarem pessoas à entrada porque se vestiam de determinada forma. Então, isso só para concluir que penso que a educação e a formação será o caminho para desbloquear esses preconceitos. Não sei se foi muito vaga, não sei se... Pronto, mas eu queria só dar assim uma introdução, depois eu espero que o Tiago faça perguntas e que surjam outras questões. Claro. Muito obrigado, Joana. Vou passar, então, a palavra agora a Maria João, para que ela, pronto, fale também um pouquinho para a gente do seu profissional e daquilo que isso, pronto, se relaciona, então, com a temática, né, já falando aí um pouco disso, de Portugal enquanto um destino turístico LGBTQIA+. Isso. Obrigada, Tiago, mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom ter assim espaços que estejam interessados e que sejam interessantes para discutir estes temas de uma forma que vai se construindo ao longo do tempo, não é? Acho que é um bocado por aí. Então, eu sou uma mulher cis, bissexual, e tenho na minha área de formação licenciatura, mestrado e doutoramento em Ciências da Educação. O que quer dizer que eu sou um bocadinho obcecado com as questões da pedagogia. Sem vergonha, está tudo bem. Na questão deste trabalho todo, o que mais se consegue reter em todos os trabalhos, eu passei por várias áreas, trabalhei com muitas escolas, mesmo área de formação de professores, mas dentro das várias áreas que eu trabalhei, algo que eu gostaria de destacar é algo que é o trabalho com professores, por exemplo, em educação literária. Porquê? Porque é muito aquela questão de as histórias que nós lemos e que também contamos sobre nós estão sempre enviesadas e mescladas em tudo, não é? Então, quer seja a área da educação pura e dura, vamos chamar formal, como escolas ou espaços como bibliotecas, não é? Que isso na verdade já é não formal. Mas o que eu quero te explicar com isto é que as coisas de facto são um bocadinho a repercussão daquilo que nós vamos ouvindo, escutando e que vamos apreendendo. O que é que isto quer dizer? Que em termos educativos ou em termos do turismo, a Joana usou uma palavra muito interessante que é a questão da segurança, na verdade. E para pessoas queer da comunidade LGBT, esta questão da segurança, que muitas vezes está associada à questão da resiliência, que é uma coisa extraordinária, mas também temos que perceber que isto também traz um peso que às vezes é extremamente romantizado. Claro que é ótimo, temos que celebrar as resiliências e as lutas, mas a verdade é que também merecemos ter condições de direitos humanos básicos para nos sentirmos básicos no sentido da nossa vivência, na nossa expressão, quer de género, quer das nossas orientações sexuais, o que quer que seja. E isto quer falemos de procurar um espaço para eu me divertir, para eu descansar, para eu conhecer, tem algo em comum com, por exemplo, os processos educativos na sua generalidade, que é isto, esta constante resistência e resistência, não é? Ou seja, uma resistência e ao mesmo tempo para os dois lados, não é? Resistente no sentido em que eu não quero mudar a minha mentalidade e outras pessoas que estão, mas por favor vamos tentar conversar e ver que existem coisas plurais, não é? E a verdade é que em termos educativos eu acho que isto influencia muito, claro, na forma como nós vemos o turismo, mas eu não consigo pensar o turismo, isto é a minha perspectiva pessoal. Podemos conversar sobre isto depois. O turismo com as questões, por exemplo, da própria habitação, não é? Enquanto pessoa portuguesa, não é? Que vivo cá, mas também faço turismo cá. Então estas coisas estão às vezes muito aliadas, que é os receios, os medos, esta pesquisa na internet que certamente um casal
heterossexual, por norma, obviamente que eu estou a fazer assim uma coisa muito geral, quando vai à internet procurar um sítio para ir, procura se o sítio é bonito, se o sítio é barato, se tem algumas coisas que eu quero ver, coisas que também toda a gente da comunidade também faz, atenção. Mas a primeira informação que se calhar nós vamos procurar é seguro, existe espaço onde tem registros de violência contra pessoas queer, em alguns sítios até pode ser presa, não é? Ou seja, há essa possibilidade, dependendo também dos sítios, não é? Então, essa limitação é uma questão que pode ser originária do próprio país em termos constitucionais e de lei, mas é muito mais do que isto, não é? E era aí que eu também queria cruzar com o tema da educação. Nós, efetivamente, nós temos muitos documentos que as escolas usam ou deveriam usar, que escolas, professores, diretores, que já têm esta orientação mais plural, consciente, onde o aluno, mas na verdade todos os intervenientes educativos, não é? Têm esta faceta de que não só são uma coisa, não é a mesma coisa que eu não sou só queer, não é? São muito mais coisas além disso. Mas a verdade é que na sociedade onde existimos, pelo facto de ser queer ou de sermos da comunidade LGBT ser associado, infelizmente, a episódios ou de violências ou microviolências, ou ainda muitos direitos até legais para conseguirmos obter, isso é a partir de logo a primeira identidade que as pessoas identificam. Orgulhosamente, obviamente, está tudo bem. A questão aqui é que às vezes a discussão fica numa base muito do eu gosto ou não gosto, é permitido ou não é, e as pluralidades, esta questão mais interseccional fica um pouco para depois. A não ser que sejam bolhas, a não ser que sejam com pessoas que estão curiosas ou estão já a viver estas experiências, obviamente de uma forma individualizada, mas que têm esse lugar em comum, e o que eu sinto falta, quer que eu penso em turismo, quer eu penso no contexto educativo, é na prática, porque felizmente já temos alguns documentos que têm esta parte de contemplar as questões de género, destas questões das orientações sexuais, das questões da forma como eu me apresento, as identidades, etc. Isso, na verdade, oficialmente, nas escolas deve e tem de ser trabalhado. Mas quando isto saiu há 3 anos atrás, mais ou menos foi mais ou menos em 2018, por isso não sei, desculpem, sou de humanidade, não sei fazer contas, por isso foi em 2018, o que aconteceu foi que surgiram imensas petições dentro das escolas para o projeto de cidadania que contemplava, por exemplo, estes temas, para cair para o chão, para que isto não fosse trabalhado. Agora, qual é que é aquele twist? É que as pessoas esquecem-se, incluindo profissionais da educação, mas toda a gente no geral em termos sociais, é que mesmo que isso não se trabalhe oficialmente na escola, isso vai ser trabalhado. Somos seres sociais, isto ouve-se, escuta-se, é a boca, é o professor que não fala tão bem, ou que é preconceituoso, ou a escola não consegue lidar bem com esta questão social e não sabe como ligar sequer, não é? Porque uma coisa é uma mulher branca bi, outra coisa é uma mulher negra bi, ou seja, as questões da classe, isso muitas vezes, às vezes, vai depender muito do trabalho interno da própria escola, e isso faz a diferença. E às vezes a própria diferença de informar aos alunos de quais é que são, isto alunos obviamente que são mais da comunidade, quais é que são, por exemplo, os espaços que eles têm que ter cuidado, ou onde sentem-se mais livres, não é? E quando eu digo passos, não é aquilo muito que a Joana estava a dizer de, quando estiverem ali, tirem a mão. Não é isso. É perceberem se efetivamente o espaço, houve algum amigo, por exemplo, que já foi, que sentiu-se bem, se tem aquela designação de ser LGBT friend, ou seja, este tipo de rede está muito ainda confinada à bolha, à nossa bolha. E mesmo assim, não é? Às vezes não tem aí umas pontes que faltam, às vezes. Por isso, eu quando penso nas questões do turismo, é a mesma coisa quando eu penso nas questões de educação ou nas questões de habitação. É ter consciência daquilo que já foi conquistado, mas daquilo que é preciso conquistar. E esse preciso conquistar só vai ser possível com interseccionalidade e com diálogo. Obviamente que as leis são imensamente importantes, mas se não houver esta parte de pôr a mão na massa, de tentar, não é, haver espaços mais seguros para as pessoas se sentirem livres, na verdade, para falar sobre estas questões, é tudo sempre na base desta resiliência que está associada a um cansaço também, não é?
de ter esta preocupação com a nossa própria segurança, não é? O ter que omitir algo, nomeadamente eu namoro com aquela pessoa, isso é uma coisa que é uma decisão que é muito ingrata, não é? Ou ter que perceber nos comentários de um sítio que eu vou se a pessoa, as pessoas têm comentários de alguns episódios mais homofóbicos, não é? Ou transfóbicos, uma coisa assim, é uma coisa que nos passa pela cabeça, não é? Mas isto também pode ser aplicado se eu for olhar para a escola e for olhar para os alunos, não é? Que sentem-se muitos nos seus discursos muito, às vezes, desamparados neste mundo dos adultos, não é? E ao mesmo tempo, se eu for procurar a habitação, é um medo, não é? Quando eu namoro com a Joana, por isso, quando nós estávamos à procura de casa aqui em Lisboa, isso era a nossa maior preocupação. Será que temos que dizer que somos um casal? É um T1, não é? Ou seja, não é muito difícil. Mas são coisas que, infelizmente, o que eu quero dizer com isto tudo é que quer falo de uma coisa ou de outra, ou destas três grandes temas que eu estou a falar, infelizmente a primeira coisa que nós procuramos é a questão às vezes da segurança. E depois o lazer, obviamente, e a nossa vontade. Mas a verdade é esta, mesmo que sejam 30 segundos, mesmo que sejamos super resistentes em termos de regulação emocional, a verdade é que uma das preocupações, aquilo que passa é, eu sinto-me segura para me apresentar, para me poder expressar, e fica esta questão para depois discutirmos também mais tarde. Boa. Muito obrigado, Maria. Eu vou... Muita coisa, né? Muita coisa para a gente processar aqui, desde a fala da Joana até a fala da Maria. Vamos escutar agora, então, o Alan, pronto, para falar um pouquinho para a gente ali também, né? Dele, do profissional dele, que trouxe ele aqui, né? Esse lugar que ele está agora e também, pronto, aquilo que ele acha que atravessa ali a vida dele e o profissional sobre Portugal enquanto um destino turístico LGBTQIA+. Bom, obrigado, Thiago. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui participando. Eu estou com a voz um pouco estranha, mas espero que esteja claro, né? Bom, eu sou um homem gay, cisgênero também, graduado em Ciências Sociais, sou formado em uma formação na área da Sociologia e mestre em Ciência Política pela Universidade de Aveiro. Claramente uma pessoa imigrante, brasileira, com muito orgulho e muito amor, que vive em Portugal há cerca de 4 anos, dos quais a maior parte desses 4 anos envolvidos, tanto, por um lado, na luta LGBTQIA+, em movimentos LGBTQIA+, de brasileiros, mas também portugueses, e, por outro, também nas lutas relacionadas mais à questão diretamente ligada à causa migrante e aos direitos das pessoas migrantes. Então, é um pouco desse lugar de um ativismo nessas duas vertentes que se cruzam depois com outras, com a luta antirracista, anticolonialista, o feminismo, os feminismos, melhor dizendo, e outras lutas que vão também, né, dentro aqui de uma perspectiva interseccional, vão se cruzando no meu percurso, né, muito ligado, inclusivamente, às marchas do orgulho LGBT, tanto em Aveiro quanto aqui no Porto, e é um pouco por aí que tem passado o meu percurso mais ativista, e também de trabalho diretamente com a comunidade LGBTQIA+, especificamente imigrante, na Associação Queer Tropical, que é uma associação formada por pessoas brasileiras que vivem em Portugal, e de apoio para essa comunidade, né? Então, eu acho que essa contextualização é muito fundamental, porque e estar aqui, né, a última pessoa a intervir também é bom, que a gente consegue fazer um balanço daquilo que já foi dito, né? E eu acho que, de fato, essa evolução legislativa e social que se observa em Portugal é extremamente positiva. Eu acho que, em primeiro lugar, é reconhecer isso, né? Esse processo evolutivo, e é uma evolução muito rápida, é o que chama bastante atenção no caso português, é isso, talvez, né? É uma evolução muito rápida entre aquilo que era uma sociedade muito marcadamente homofóbica, que só descriminalizou a homossexualidade há 40 anos, para aquilo que é a realidade hoje do país e com destaque mesmo no cenário internacional. Eu acho que essa evolução tem que ser de fato celebrada e reconhecida, né?
E a questão da segurança, quando a gente pensa, né, na dimensão do turismo, eu acho que ela é fundamental, não só para quem é turista, mas para quem imigra para cá, para quem busca Portugal enquanto um país de destino, no caso das pessoas refugiadas, requerentes de asilo, mesmo das pessoas migrantes, como é o meu caso. Então, isso tudo é bastante fundamental também de pensar aqui, né, para além, derivando um pouco da questão especificamente do turismo, mas do acolhimento aqui, tentando percebê-lo enquanto algo mais geral, inclusive enquanto uma pessoa migrante, né? Mas eu acho que é um ponto fundamental quando a gente pensa a questão do turismo e o turismo LGBT, e principalmente quando a gente contextualiza isso nesse mês, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, eu acho que há alguns pontos que, para mim, são fundamentais, né? O primeiro é justamente a apropriação comercial da causa LGBT. Eu acho que essa é uma questão fundamental quando a gente pensa no turismo, deixando muito claro, primeiramente, essa posição, né? Não quero fazer aqui uma oposição à ideia do turismo, não é por aí que caminha a minha perspectiva. Eu acho que todas as pessoas devem ser bem recebidas e a segurança, de fato, é fundamental para todas as pessoas que escolhem Portugal para passar férias ou para viver, ou, né, já nascem aqui e vivem aqui. Mas eu acho que a discussão, quando a gente pensa na questão do turismo, da comercialização e da apropriação, muitas vezes, das bandeiras de luta da comunidade LGBT pelas empresas, eu acho que é um ponto fundamental da gente pensar, né? Eu comparo isso a questão, por exemplo, do 8 de março, né? O 8 de março não é sobre flores ou perfumes ou presentes para as mulheres. O 8 de março é uma data de luta, de reivindicação, de protesto, de denúncia. E trazendo isso para o mês do orgulho, que a gente encerra hoje, eu acho que tá no mesmo patamar, né? O mês do orgulho não pode ser simplesmente esvaziado daquilo que é o seu conteúdo político, reivindicatório, né, de manifestação, de contestação. A evolução que se observa em Portugal, de fato, ela existe, ela tem que ser celebrada, tem que ser reconhecida, mas, como a Joana disse, eu concordo completamente, ainda há muito caminho para fazer, e também a Maria falou um pouco desse caminho que tem que ser feito no âmbito da educação e de outras questões. Então, há muito caminho ainda por fazer, assim, as situações de opressão, elas são cotidianas, elas são públicas. Hoje mesmo, para quem assistiu o Jornal da TV e viu aí uma situação que a Universidade de Aveiro está enfrentando agora com um docente com falas extremamente preconceituosas, incitando ao ódio, à comunidade LGBTQIA+, para dar um exemplo, assim, muito factual e muito recente, né, agora, uma coisa que está acontecendo nesse momento, que demonstra que ainda há muito caminho por fazer, e a causa LGBT ela não pode ser esvaziada daquilo que é o seu conteúdo político e reivindicatório. Então, quando há uma apropriação dos símbolos de luta, das bandeiras de luta LGBT, e mesmo dos símbolos da bandeira, né? O mês do orgulho não é sobre colocar um arco-íris na montra da sua loja, do seu comércio. Aquilo tem um sentido, uma reivindicação política por trás que eu acho que não pode ser jamais esquecida. E aí também eu acho que é essa questão, né, num segundo patamar, é pensar aquilo que é o consumidor e o cidadão. Acho que também, quando a gente pensa nessas questões, a gente não pode atrelar a cidadania LGBT a espaços de consumo, que muitas vezes é o que acontece, né? Você esvazia aqui o conteúdo do cidadão de pleno direito, da pessoa que tem acesso a serviços e coloca transfere para uma lógica do consumidor, né? O consumidor é a pessoa que tem acesso a pagar uma festa, é a pessoa que tem acesso a fazer um passeio de barco aqui na ribeira do porto, é a pessoa que tem acesso a ir a tal restaurante, a tal casa noturna. E muitas vezes, eu acho que isso talvez seja o ponto mais preocupante, ou pelo menos um dos que eu vejo com mais preocupação, é muitas vezes como o próprio poder público e os órgãos executivos, e até a nível local, muitas vezes tem como orientação política e de políticas públicas para a população LGBT, não as políticas de saúde, de educação, como a Maria comentou, as políticas de assistência social, mas as políticas voltadas ao turismo. Eu penso, por exemplo, naquilo que é a realidade da Câmara Municipal do município que eu vivo, que não dialoga com os movimentos, com os coletivos da cidade, não dialoga com as associações,
que em Assembleia Municipal já foi aprovado, né, por maioria na Assembleia Municipal, a criação de um plano municipal para as questões LGBTI, que nunca existiu na cidade. Há mais de um ano essa aprovação já ocorreu na Assembleia Municipal, né, da cidade do Porto, e até então não há um plano municipal, mas que, por exemplo, apoia e figura como parceiro oficial de um festival de música LGBTQI que nem sequer chega a se concretizar, né, como as pessoas que estão mais por dentro talvez tenham acompanhado. Então, o problema para mim é quando essa tônica não do cidadão de pleno direito, da pessoa que, né, que deve ter acesso a direitos básicos de saúde, de assistência social, né, as questões ligadas, por exemplo, à habitação, à moradia. A gente sabe do preconceito que existe muitas vezes para o arrendamento de casa, por casais, né, homoafetivos, e todas essas milhares de questões que todos os anos a gente traz para a rua, a gente leva para as marchas, a gente reivindica, quando a tônica não está aí, mas está na criação, por exemplo, não na criação, mas no apoio de políticas voltadas, né, para a promoção de uma imagem que se vende, que se divulga de um destino turístico e seguro, quando, na verdade, ainda há muito o que fazer para as pessoas que vivem, moram, trabalham e habitam, no fundo, o país. Então, acho que a minha perspectiva passa um pouco por aí, assim, deixando muito claro que não é propriamente uma contestação ao turismo em si, porque somos todos turistas, eu já fui turista, todos nós queremos, claro, conhecer outros lugares, ter contato com outras culturas, e queremos fazer isso em segurança, com tranquilidade, com respeito, sem necessariamente precisarmos, né, disfarçar ou dissimular a nossa própria identidade, mas que há outras questões por trás, principalmente relacionadas a uma apropriação das bandeiras de luta, que, para mim, são cruciais nesse momento, e que o movimento LGBT, os movimentos LGBTs, precisam cada vez mais fazer essa crítica e não permitir que isso seja a tônica, né? Mas fico aberto também para o debate e tenho certeza que muitas questões a partir disso podem surgir também. Boa. Muito obrigado, Alan, pela sua fala. Vou fazer um compiladozinho aqui, unindo aqui o que os três disseram. E nesse momento eu já também, para as pessoas aqui presentes que quiserem, pronto, já fazer questões, podem ir colocando no chat, pronto, aí que nós vamos, pronto, direcionando essas questões, e direcionem, pronto, as questões para os oradores, né, nomeadamente o Alan, a Joana e a Maria João, que durante a minha fala eu vou percebendo as questões e também vou colocando, tá bem? Importantíssimo, assim, tudo, eu acho que os três, a fala dos três se completaram mesmo, fizeram uma linha bem interessante, assim, pontuaram coisas muito importantes que a gente que precisam ser discutidas, né? A intenção de trazer esse assunto é justamente, como a Maria João disse, não romantizar o Portugal enquanto um lugar ou um país gay-friendly, né? E até porque, quando a gente fala do turismo, né? Quando a gente fala de Portugal enquanto um destino turístico, LGBTQIA+, a gente muitas das vezes está falando de setores ou de lugares, cidades muito específicas dentro daquele país, não é? Então, a gente está falando, por exemplo, da Grande Lisboa, onde a recepção turística, não é, ao redor da Europa e de alguns outros continentes também é muito maior, do Porto. A gente está falando a gente está falando do Algarve, mas muito especificamente numa época do ano, né, que é o verão. Então, a gente já vai vendo ali, mesmo fora as interseccionalidades, né, fora esses cruzamentos que há das nossas próprias questões individuais enquanto pessoas LGBT, tem também tudo aquilo que atravessa o entorno daquele lugar específico, né? Então, Portugal tem todas essas questões. A gente já vem, então, como o Alan disse, sobre a política, né? Essas questões que são fomentadas dentro da política, que trazem outras perspectivas, né? Que fazem também a gente, que fazem com que a gente repense
não é, o nosso próprio discurso, mesmo enquanto local, mesmo enquanto turista, mas eu acho que muito enquanto locais, porque, como a Maria João disse, é a partir dessa sociedade que é criada e que é educada, né? E aí eu tirei até algumas notas quando a Maria João disse sobre o que é trazido para a educação, e aí eu pensei em educar para o turismo, não é? Que é a ponte, um lugar que recebe é um lugar que precisa ser educado para receber esse público, né? E essa educação, ela não vai vir, como o Alan disse, com essas políticas que aproveitam da bandeira LGBTQIA+, numa perspectiva comercial. E é interessante, quando a gente falou de habitação, eu estive na parada, no Arraial LGBTQIA+, aqui em Lisboa, e vi uma placa imensa da Idealista, enquanto abraçando a causa LGBTQIA+, mas a gente volta no que a Maria disse, no que a Joana disse e o Alain, sobre essa dificuldade, por exemplo, de arrendar uma casa enquanto um casal LGBTQIA+. Né? Ou então, até mesmo, às vezes, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, porque a gente tem uma realidade aqui de aluguel de quartos. Então, essa pessoa, individualmente, se apresentar assim, já vai haver o que gira em torno da comunidade, que é a promiscuidade, né? Então, dependendo de algum lugar, do lugar onde essa pessoa, do quarto que essa pessoa vai alugar, talvez já não dá, né? Só simplesmente pelo fato dela integrar essa sigla, e também, pronto, de tudo aquilo ali que envolve dentro dela. E aí é interessante isso, né? O idealista é essa grande, abraça, né, a comunidade, mas quando a gente vai ver por trás, as questões de habitação, elas estão muito distantes de serem LGBTQIA+ friendly, né? Pronto. Falando da questão do turismo também, como a Joana colocou bem, das questões que ela traz, dessas preocupações, né? Ela apontou bastante essas preocupações no viajar, como que o nosso comportamento muda de acordo com o destino em que a gente vai, e essas preocupações que nos cercam e que não cercam, né, as outras pessoas. E aí essa ponte, ela é muito importante, não é, para a gente trazer a questão que a Maria João disse sobre educação, sobre como é importante educar para que as pessoas façam, né, e percebam a importância e como precisa ser feito esse acolhimento. Eu queria, então, fazer aqui vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Então, primeiro aqui para a Joana, eu queria, tu disseste, né, sobre tudo isso, sobre como o nosso comportamento muda dependendo do destino, e eu queria que você falasse um pouco, principalmente quanto uma mulher portuguesa, né, que vive aqui, já viveu em outros lugares, mas especificamente dentro de Portugal, o teu comportamento, ele muda dependendo do destino dentro de Portugal? Como é que você vê essa questão? Sim, muda. Posso falar numa questão maior em termos de cidade. É diferente do meu comportamento em Lisboa ou quando vou visitar os meus pais na vila onde eles moram, mas às vezes muda de rua, nem precisa ser dentro da própria cidade. O comportamento muda se estou numa determinada rua ou noutra. Então, isso, como falei há bocado, é uma coisa que está quase no inconsciente, é uma questão, é muito difícil explicar a uma pessoa que não seja LGBT, mas muito fácil a uma pessoa que seja LGBT ou migrante, ou uma pessoa portadora de deficiência, ou que seja, que é uma coisa que está constante, um pensamento de... que nós estamos sujeitos a ser agredidos, não necessariamente numa questão física, mas isso também acontece, mas a microagressões, porque Portugal, no geral, podemos dizer
que é um país LGBT friendly, ou que seja, ou seguro, mas porque a maior parte das agressões que acontecem agora são microagressões, é claro que continuam, e nós, infelizmente, conhecemos muitos casos desses de amigos ou amigos de amigos que chegaram a ser fisicamente agredidos, mas essas questões das microagressões que não são fisicamente visíveis porque aparentemente não deixam uma marca, mas essas acontecem com muito mais frequência. Por isso, sim, o comportamento muda. É claro que se pensa uma ou duas vezes antes de dizer se vai com uma amiga ou se vai com uma namorada. Isso é uma preocupação constante, que eu acho que uma vez mais, que poderia ser resolvido com políticas de educação para a cidadania, porque como o Alan estava a dizer, isto é uma questão de interseccionalidade, é uma questão de classe, porque há turistas que têm dinheiro para pagarem a sua segurança, e a segurança e o respeito não pode ser, ou não deve ser comprado, e uma pessoa que esteja numa situação mais precária, é óbvio que vai ficar mais vulnerável, mas isso nós sabemos que se aplica na sociedade em geral e especificamente no turismo. Agora, aqui o que importa é a desconstrução de preconceitos, é tornar o turismo como uma economia responsável, porque, uma vez mais, não é contra o turismo. É claro que o turismo, não é o turismo que provoca a gentrificação, o aumento das rendas, é a exploração capitalista do turismo, porque há alternativa a este turismo capitalista, é um turismo responsável, que envolve as pessoas, que se preocupa com o meio ambiente, que emprega as pessoas, que lhe dá contratos de trabalhos decentes. Isso também é um problema. Quantas vezes é que as pessoas são atendidas por pessoas LGBT nos espaços de turismo? As pessoas que têm poder empregam essas pessoas LGBT? É essa a questão. Isso só para fazer a ponto com o Alam, e não sei se estará aqui alguém que tenha estado nessa marcha do Porto há cerca de uns 4 anos, não sei se o Alam já acompanhava a marcha do Porto nessa altura, mas uma empresa de turismo LGBT, mais G do que as outras letras, que se chama Variações, decidiu invadir a marcha do Porto, com um grande autocarro, com música e com drag queens, não respeitando minimamente a organização da marcha, porque a marcha demora 1 ano a organizar. As marchas acabaram de acontecer e já se estão a preparar as marchas do próximo ano, e decidiram invadir com música, com drag queens, de uma forma completamente desrespeituosa com os ativistas e com as pessoas LGBT. Algumas pessoas impediram que o autocarro se juntasse à marcha, porque a polícia não estava minimamente importada com isso. E eles não conseguiram entrar, tentaram várias vezes, e aparentemente, e nós, quem tiver alguma consciência ou que esteja por dentro destas questões, consegue perceber o pink money e a exploração capitalista que estas empresas estão a fazer, mas para muita gente que não estava a ter essa consciência, não estava a perceber porque é que estavam pessoas a gritar com drag queens, e não era isso tudo que se estava a passar. Então, as pessoas, por serem LGBT, não estão automaticamente iluminadas e conscientes para os problemas do mundo. Isso não funciona assim. Por isso é preciso esta consciência de tornar as coisas mais acessíveis, sim, mas para todos, não para só quem possa pagar. Pronto, e disse. Boa. Muito bom. Então, para Maria João, queria perguntar, então, trazer essa perspectiva da educação, né? Mais uma vez, essa perspectiva foi atravessada aqui por todos nós, né? A Joana falando um pouco também disso. Eu acho que nós vamos rodar e tudo vai cair nessa perspectiva, né?
E então, Maria João, tu disseste, né, que na educação o que você acha não é mais que a escola ela é esse reflexo, né? A escola ele é esse reflexo da sociedade e a partir de lá que nós vamos também educar, porque tu disseste desses problemas, né? E essas questões relacionadas ao preconceito, a exclusão, ela acontece dentro da escola, e a gente já tem muito claro esse discurso, assim, essa questão de que a escola ela é o reflexo da sociedade que a gente vive. Então, eu queria que a Maria João falasse um pouquinho sobre aquilo que ela acredita que seja as práticas, né, mais fundamentais ali, em que a gente pode, né, e deveria aplicar, né, dentro das escolas ou dos espaços de educação de uma forma geral, né, não propriamente dito só a instituição escola, mas os outros lugares onde a gente tem esse espaço para educar o outro, né, educar a sociedade, que poderia, não é, e que você acha que deveria ser feito nesses espaços para fomentar mais essa questão? Nossa, isto eu ficava aqui uma semana a falar, não é? Que isto é todo um projeto nacional, quase, né? É assim, muito trabalho mesmo. Eu acho que, nossa, o primeiro ponto eu posso parecer um bocado clichê, mas é a tomada da consciência de que isto de facto ainda é um problema para muitas escolas ou muitos profissionais que estão a trabalhar. E por vários motivos, pode ser por vários motivos, porque o facto de uma escola ou de um professor, por exemplo, não querer falar sobre estas questões, pode não advir dos mesmos motivos, ok? Pode ser de facto porque não é uma missão da escola, ou a escola não se identifica, e ser passado de facto aos profissionais, porque não querem lidar com as famílias, com o que isto quer dizer, ou porque de facto têm uma aversão sobre esta política, esta missão também, não é? De que é defender os direitos humanos, mas há as pessoas que não interpretam assim, ok? Por isso é que há muita gente que fala que estas questões são ideologia de género, ou estamos a falar sobre sexo com as nossas crianças, não é? E isto é extremamente, obviamente, desinformado e preconceituoso e, na minha opinião, muito perigoso, porque as coisas não se dividem, não é? E eu vi ainda uma profissional que falava, uma psicóloga que dizia, se perguntavam-lhe quando é que se deve trabalhar sobre as questões da sexualidade, e quando se fala de sexualidade, parênteses, nós não estamos a falar sobre questões de o ato sexual, gente, estamos a falar sobre questões de consentimento, nós estamos a falar sobre consciência de corpo, sobre a partilha do meu espaço e do outro, daquilo que eu quero partilhar e eu não quero partilhar, não é? Se uma criança não sabe o que é uma vulva, se é ok tocar na vulva, como é que ela vai falar a um adulto? Porque continuamos a falar que é o joelho, a mão, e aqui fica uma zona que não se fala, que é a zona que é a zona proibida quase, não é? Então, a consciência do corpo, antes de falar muito do ato sexual, obviamente, não estou a falar sequer isso, porque isso também é importante falar mais para a frente, nas questões do consentimento outra vez, das questões do sexo protegido, destas questões das relações tóxicas, que infelizmente, por serem também às vezes com aquela coisa que nós vemos nos filmes e nos livros e que nós vemos nas nossas famílias, não é? A toxicidade que se vai perpetuando, ligada às relações de intimidade, que intimidade não é sexo, gente, ok? Com as nossas pessoas à nossa volta, falar sobre estas questões vem muito depois. Com as crianças, deveria-se falar desde o início, porque quando é que se deve então falar sobre educação, por exemplo, sexual, sobre as questões de orientação sexual, mas nesta parte de educação sexual, vamos falar primeiro, quando é que uma criança pode ser violentada? Desde bebê, não é? Então, este tipo de consciência é preciso estar a par, e infelizmente estamos outra vez neste registro, a educação aliada a um problema, que é infelizmente de violência, ok? E da questão da segurança, não é? Gente, eu não quero tentar pintar aqui um cenário catastrófico, mas infelizmente, por mais, como a Alan dizia e a Joana também disse, não é? Por mais que se reconheça toda a evolução
de leis, não é? Em termos de documentos orientadores, no meu caso, da parte de educação, a parte da mentalidade é algo que é como ir ao ginásio, é ir todos os dias, mesmo quando às vezes não se quer, e isto às vezes fica-se dorido, às vezes vemos resultados, às vezes não queremos mesmo ir todo e fazemos birra, mas é preciso haver esta disciplina e esta permanência de tentar-se pôr num lugar de permanente aprendizagem. Por isso, a melhor prática, independentemente de estamos a falar sobre questões de identidade de género, orientação sexual ou educação sexual, que aí também vou ter que incluir pessoas e miúdos que são heterossexuais, porque isto também é igualmente importante nesta grande bolha, não é? É esta questão de que um profissional de educação ou que trabalha com educação de uma forma tem que estar disponível para escuta e rever as suas práticas no seu constante. E isto não se faz sozinho, não é? Então, criar mais comunidades de trabalho de professores, professores com pais, os pais com os alunos, ou seja, fazer estas sinergias, é extremamente importante. O que acaba muito é que as escolas, com a carrada de trabalho que têm, com muita pressão social que também se coloca com as escolas das notas, que é só para isso que muita gente acha que a escola funciona, a missão da escola social parece que fica para segundo plano. E o que é que acontece? Há uma mercantilização do próprio sistema educativo, não é? Porque enquanto nós continuarmos a fazer as entradas para o ensino superior com exames nacionais, que isto gera toda esta questão da classe dos privados, dos públicos, dos colégios e quem é que vai depois para as universidades públicas, ou seja, parece que depois não há tempo. E isto é a coisa que é a maior falácia. A escola foi criada para aprendermos a viver no mundo e aprendermos sobre o mundo. Então não era suposto haver tanta estratificação. E vocês perguntam, pronto, ok, Maria João, mas é tanta catrafada de miúdos, nós precisamos de organizar. Sim, mas nós precisamos de criar este senso de comunidade educativa. E a comunidade educativa é isto, é ter tempo de quando os professores, por exemplo, se estão a reunir, se calhar não fazerem tanto tempo datas, coitados, tanta burocracia, terem mais tempo para conversarem sobre casos de miúdos, que materiais é que eu posso usar, como é que eu trabalho isto? Porque isso era outro dos motivos que os professores às vezes não falam. Eles não sabem às vezes como conversar ou como abordar. Têm um receio da parte externa, não é? Porque como esta mistificação de falar de género ou de falar de orientação sexual é uma festa da suruba, desculpem-me lá, ou é tudo muito contaminoso, não é? Eu toco, eu já sou, não é? Não funciona assim, não é? Mas, infelizmente, ainda existe este preconceito e quando, de facto, as comunidades de professores primeiro tiverem essa disponibilidade, começarem aos poucos a terem menos medo e receio de trabalhar estas questões, que está em todo o lado. Eu trabalho num problema de matemática, eu posso trabalhar sobre questões de género. Exemplo, o problema é sobre uma soma. A Maria e o Joãozinho são um casal, têm 2 filhos, papapá. O que é que eu estou a falar daqui? De uma família típica heterossexual, não é? Então, a partir daqui eu posso resolver o problema matemático, mas também perguntar, e se fosse a Teresa e a não sei quantas? Ou seja, a partir de algo, nós podemos falar de muitos algos. Lá está, tudo é plural, gente. Isso não quer dizer que não haja momentos importantes para falarmos sozinhos. Como, por exemplo, acho importante pessoas migrantes terem momentos individuais entre eles, pessoas LGBT terem espaços seguros para poderem também individualmente terem estas questões. Mas se não houver cruzamentos, se não houver esta parte de pôr em discussão, a comunidade é uma nova bolha. Ainda bem que há novas bolhas, não é? Ainda bem que há novas bolhas, mas é preciso haver esta questão da disponibilidade e de escuta e não ter tanto medo. E para isso é necessário que é mais formação de professores orientada para isso, que, não sei se sabem, existem em algumas faculdades, mas no Porto, quando eu trabalhava lá, haviam várias séries de formação para pessoas da educação e da área da saúde, gratuita, era assim financiado por um fundo europeu, sobre questões de orientação sexual e de identidade de género, porque são profissionais que à partida estão sempre a cruzar-se com muita gente, não é? E para terem essa supostamente sensibilidade. Eu digo supostamente porque não é porque eu vou para a formação, que obviamente que eu garanto esse lugar de consciência. Sim. Mas é preciso haver sempre este constante. Eu acho que primeiro deveríamos
Obviamente que é importante as políticas públicas educativas, ok, gente? Só que infelizmente os governos vão mudando e consoante os ideais políticos e os documentos vão mudando, é preciso haver uma coisa que seja estável, uma coisa que é em comum, que é a missão da escola. E isso é muito importante, por isso esta parte da comunidade, haver mais tempo para professores pensarem sobre práticas educativas, estarem disponíveis para repensar sobre as práticas educativas, terem consciência que os saberes e os conhecimentos são interseccionais, mas também interdisciplinares, onde os saberes dos alunos são importantes porque nunca vão estar de lado, não é? Agora vamos aprender e depois o teu eu social fica lá fora. Não vai dar, ok? Claro. E depois, a partir daqui, não é? A partir desta também próxima formação, não é? Tentar criar estes dispositivos onde se fale sobre estas questões historicamente, socialmente, politicamente, nas conversas. Sim. A partir daqui depois podemos falar dos pais e dos manuais, mas eu acho que o primeiro ponto deveria ser esta parte Total. aqui. Essa questão, pronto, da educação, ela é um ponto, né? É um ponto muito importante, até porque quando a gente fala do educar para o turismo, né? Do educar, na verdade, para a sociedade, o turismo, quem recebe o turismo e quem cria as possibilidades do turismo é a sociedade em que a gente vive, então por isso ela vai se transformar de acordo com o lugar, o país, isso que a gente falou, né? E tem muito a ver também com aquilo que aquele lugar especificamente defende e em qual momento que isso acontece, né? Aí, pronto, direcionando essa discussão para o Alain, que falou, para ele falar um pouquinho para a gente agora já caminhando para o final, que, pronto, essa questão do apoio das políticas públicas, não é, que fomenta esses direitos, ou que deveriam fomentar esses direitos básicos, né, para a comunidade LGBT, linkando isso com essa questão do turismo. O Alan está muito por dentro da construção das marchas LGBTQIA+, e também esses outros espaços de políticas públicas, né, que acolhem não só o turista, mas acolhem os imigrantes também, acolhem os refugiados, pronto, essas pessoas em situação de vulnerabilidade também. Como é que... queria que o Alan falasse um pouquinho mais para a gente sobre como esses espaços, né, na tua expertise política e sobre as políticas públicas, de como esses espaços, de como que se fomenta, né, como se fomenta essas políticas públicas e em quais serão os principais setores onde essa cobrança deveria ser feita, né, porque eu acho que isso é importante da gente também ter ideia, porque nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, não precisamos também ter a consciência desses lugares, né? Então, eu queria que o Alan falasse um pouquinho disso. Claro. Eu acho que a primeira nota é positiva, no sentido de que já tem, infelizmente, nos últimos anos, isso já tem um pouco acontecido, né? Portugal já tem uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, que já incorpora a dimensão, né, da orientação sexual, da identidade, expressão de gênero e características sexuais, que é o PAIOEC, né? Vigorou entre 2018 e 2021, se eu não me engano, e está para ser agora atualizado, né? A cargo ali da Comissão de Cidadania e Igualdade de Gênero. Então, a nível nacional, a gente vai tendo já pronto uma cultura e práticas de políticas públicas e de orientação política de uma maneira mais geral, mais orientada para essas questões, essas três dimensões, orientação sexual, identidade de gênero e características sexuais, e até bastante participada também, ou seja, há aqui um fator relevante que é a participação das organizações da sociedade civil naquilo que é não só o agendamento, né, o processo de agendamento dessas políticas, mas também depois de implementação e de avaliação com as universidades, enfim, também há aqui a gente pode chamar quase aqui uma coligação de atores políticos e sociais que se unem em torno dessa causa, né? Eu acho que, particularmente, é um momento, e eu acho que o que eu vou dizer se cruza muito até com a própria questão das marchas do orgulho,
Acho que é no nível, talvez, do poder local é que a questão é mais saliente nesse momento, né? Porque se em termos nacionais nós já temos tanto, por um lado, as leis e tudo aquilo que a gente sabe que já existe em termos de garantias legais, né? O casamento, a adoção e papapá. Não vou repetir que todos os direitos foram conquistados, acho que todo mundo mais ou menos sabe, né? Essa lista grande, felizmente, de direitos que foram alcançados nos últimos anos. Então, se em termos nacionais a gente tem isso e mais algumas políticas, né, que felizmente também começam a ser desenvolvidas nos últimos anos, eu acho que no poder local é que talvez a tônica seja mais colocada nesse momento, né? E por que eu cruzo isso com as marchas? Porque, para mim, né, esse ano Portugal bate recorde de marchas de orgulho LGBTs, assim, são mais de 20 marchas espalhadas pelo país, de norte a sul, no continente e nas ilhas, né? A gente está batendo um recorde de marchas. Eu acho que isso também tem a ver um pouco do que a Joana dizia, dessa contestação também a nível local, né? As pessoas não querem simplesmente, não querem que esses direitos existam no abstrato, mas querem a efetivação disso nos seus lugares de residência, de trabalho, e querem também políticas locais, querem, se a gente olhar para aquilo que até agora são, né, os manifestos, as reivindicações das marchas que já saíram e de outras que vão sair aí ao longo dos próximos meses, as questões, por exemplo, de planos municipais para a igualdade, ou planos municipais para a igualdade que incorporem a dimensão da orientação sexual, da identidade de gênero, das características sexuais, isso está muito latente nesse momento, né? Eu acho que ainda há muito por fazer nesse domínio mais da política local, talvez, né? Claro, sem desprezar que a importância do nível nacional continua sendo fundamental e o principal, né? Mas ao nível local, talvez, né, com pouquíssimas exceções, por exemplo, o município de Lisboa, que é um dos poucos municípios que até então havia um plano municipal para as questões LGBTI, um plano construído em articulação com a sociedade civil, através das associações, com alguma interseccionalidade também, que é o que é preciso destacar aqui. Então, por exemplo, a Casa do Brasil, que é uma associação de imigrantes, foi convidada a participar daquilo que é a construção desse plano, outras associações ligadas, por exemplo, à causa, né, da luta antirracista, enfim, com alguma interseccionalidade e com diálogo com setores da sociedade, isso vai sendo construído, mas é uma experiência quase piloto nesse sentido, né? Acho que ainda nós estamos aqui falando de um país de 308 municípios, isso para considerar só os municípios, sem desmembrar isso depois daquilo que são as juntas de freguesia, enfim, todo aquilo que é a armação e a estrutura mais institucional, né, de organização do poder político em Portugal. Então, acho que ainda há muito o que fazer. As marchas do orgulho têm claramente desempenhado um papel fundamental na visibilidade, na pressão política, naquilo que muitos vão chamar de lobby gay, assim, aquilo que, né, na boca de comentaristas políticos de direita é o lobby gay, mas a verdade é isso, né? É de fato uma pressão que é necessário que seja feito. Isso está brilhantemente diagnosticado no estudo recentemente publicado, no 17 de maio, que eu não vou lembrar exatamente o nome do estudo, mas foi publicado pela SIG, né, pela Comissão de Cidadania e Igualdade de Gênero, que é o estudo sobre as necessidades das pessoas LGBTs e da discriminação em função da orientação sexual e papapá. E nesse estudo, por exemplo, aquilo que é o papel das marchas do orgulho LGBT em Portugal está bastante destacado, assim, e com razão, porque se até então a gente tinha espaços seguros, né, isso para o turismo também tem uma relevância, né? Lisboa, e dentro de Lisboa, não Lisboa inteira, mas uma parte de Lisboa enquanto um local seguro, aqui no Porto a mesma coisa, cada vez mais reivindica-se que essa segurança, isso chegue para o resto do país, para quem está no interior, quem está nas ilhas, quem não tem acesso a serviços, não tem acesso a serviços de saúde, não tem acesso à saúde mental, muitas vezes, né, a cuidados de saúde mental. Eu acho que esse movimento é fundamental, assim, e essa participação e esse engajamento, que às vezes ele é muito simples, né? O fato de estar numa marcha, por exemplo, naquilo que foi a marcha de Lisboa ou do Porto, para falar das maiores, mas mesmo as marchas do interior de Portugal, por si só, já constituem um instrumento de mobilização coletiva, de luta, de reivindicação.
e de participação também, engajamento naquilo que é a luta, no fundo, por um país que seja mais justo para quem vem, seja turista, seja para os residentes, seja para refugiados e refugiadas, seja para migrantes, e tudo isso, né? Boa, olha, então já caminhamos aqui para o final da nossa sessão. Eu, pronto, primeiro já queria agradecer muito a Maria João, ao Alan, a Joana, por estarem aqui presentes, e todos os outros também que estão aqui, pronto, nos escutando, né? Escutando um pouquinho do que cada um tem para dizer e para acrescentar. E eu achei muito importante essa dinâmica, pronto, e as expertises, o background de cada um de vocês, porque a gente traz o turismo, né? Traz fora as experiências que todos nós temos nesse setor do turismo, tanto enquanto consumidores, quanto profissionalmente também, né? Naquilo que atravessa o turismo, que a sociedade, como eu disse, né, e todos nós já dizemos, é parte dessa interliga, né? Tudo aquilo que envolve o turismo. Mas para trazer, não é, algumas pessoas, a maior parte das pessoas que vêm para o webinar, para esse webinar, estão ligadas ao setor do turismo, né? Também muito importante a gente dizer que a educação, nós temos as escolas de turismo, nós temos as escolas que ensinam as práticas e as boas práticas para os vários setores do turismo. Então, é importante, né, muito importante trazer essa dimensão da educação para esse lugar também, né, que vai educar essas pessoas para trazer essa dimensão, não é? E como a Joana disse muito bem, olha, os setores do turismo, os setores de poder que envolvem o turismo, contratam pessoas LGBTQIA+, discutem e fomentam essas questões, não é? Dentro desses micro, né, setores também que envolve o turismo. Então, é deixar isso para que a gente também leve essa discussão para dentro para dentro dos espaços do turismo, né? E pronto, o Alan completou aqui, finalizou muito bem falando das políticas públicas, daquilo que se avança ou não, né, em Portugal relacionado a isso, e de que o turismo tem um peso muito grande, não é? E principalmente em Portugal. Portugal é um país onde o turismo ele tem um peso muito grande. Se vende muito bem em Portugal enquanto um destino turístico, né? Então, é mesmo pressionar né, que nós estejamos muito ligados com essas pautas e que a gente leve essa pauta cada vez mais para dentro do turismo, né, para que isso fomente, trabalhe e faça ferver outras áreas mesmo, né? Às vezes a gente fica com medo de meter o pé na porta e de achar que na verdade essas discussões, elas nesse momento talvez não seja adequado, ou depois a gente fala, ou aqui talvez não, ou esse setor é sensível ou não. Na verdade, a gente precisa levar isso para frente, né? Segurar isso, e que isso não fique, como a Maria João disse, na nossa própria bolha, né? Que as pessoas LGBTQIA+, continuem pensando para as pessoas LGBTQIA+. É natural que a frente seja nossa, né? Isso é muito natural, mas é importante que as outras pessoas elas entrem junto na caminhada e também percebam e abram esses espaços, né, para que essa discussão seja levada para frente. Então, assim, queria muito agradecer a todos vocês, né, todos aqui presentes, principalmente os oradores que estiveram aqui trazendo o conhecimento deles, e mais um webinar pronto, realizado, com temáticas muito importantes. Queria dizer para quem está assistindo que o webinar vai ficar gravado, e ele fica gravado no nosso YouTube, no YouTube da Associação Fórum Turismo, e vocês conseguem acessar o YouTube através do nosso Instagram e das nossas redes sociais. Então, pronto, mesmo os oradores também, se quiserem ter acesso, também podem por lá. E pronto, é isso. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana que já chega para todos. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Então é isso, damos aqui como encerrado então a nossa sessão. Muito obrigado, um beijo.